Oi, gente! Meu nome é Viviane Almeida, eu sou nutricionista especialista em nutrição oncológica. Estou aqui no YouTube. Confesso que eu não gravo muito para o YouTube, mais lá para o meu Instagram Doce Saúde Fit, mas eu resolvi aqui a gente conversar sobre câncer e açúcar. Eu acho de grande importância os pacientes, as pessoas, né, que receberam o diagnóstico de câncer saber sobre a verdade atrás do açúcar. Açúcar causa câncer, açúcar não causa, é mito, é verdade. Eu tô aqui para falar, para revelar a minha opinião e também não só opinião, tudo que eu sofri aí contra o câncer, né? Que meu marido ele foi acometido há 11 anos atrás com câncer incurável, metástase no fígado e onde eu não sabia de nada. Eu não sabia de nada para nutrir meu marido, para ele suportar os efeitos da quimioterapia. Então, até o quarto ciclo quimioterápico, meu marido simplesmente nem viveu. Ele ficava prostrado numa cama e eu não sabia que era falta de nutrição. Eu não sabia que eu tinha que alimentar ele para ele ter força para a quimioterapia. Eu achava que basta a quimioterapia, que só a quimioterapia ele já ia conseguir ter força. E eu estava totalmente enganada. E eu não fazia estratégias, eu não dava prato celestial, eu não dava prato arco-íris. Já vou explicar para vocês. E eu achava que basta a quimioterapia. Gente, mas não basta a quimioterapia. Se a quimioterapia bastasse para o tratamento oncológico, ninguém morria. Já existia a cura do câncer, porque todos fazem tratamento. Mas a quimioterapia ela é fundamental para o tratamento oncológico. Ela precisa está aí como tratamento, primeiro tratamento para o câncer. Mas aí a gente precisa também e pode ter aí estratégias. E a estratégia nutricional ela é super eficaz no tratamento oncológico. E foi as duas juntas que levou o meu marido aí tá 11 anos curado. E Deus ele me levou, ele me apresentou a estratégia nutricional como forma de potencializar os efeitos da quimioterapia. E é onde que eu comecei a implementar a alimentação saudável, ao prato arco-íris, e meu marido começou a ficar com a bochechinha rosada, começou a ficar forte, começou a responder os efeitos da quimioterapia, começou a diminuir o tumor, ele começou a ter energia e diminuir a força ali do tumor. Isso foi muito bom, isso é determinante ao tratamento oncológico. Então, só quimioterapia não vai fazer você se curar do câncer. Só a quimioterapia não vai fazer você ter remissão do tumor, do câncer. Então, você precisa de outras estratégias. E uma das estratégias é a nutricional. Existem outras estratégias. Existe a estratégia psicológica, existe a estratégia psiquiátrica. Então, existe, é uma gama, é um conjunto, né, de tratamentos. Mas eu tô aqui para falar sobre a nutrição. E eu tô aqui para apresentar para vocês o açúcar. Realmente o açúcar é mito? Então eu estou em tratamento oncológico, eu posso continuar com a minha vida normal, igual eu estava antes? Não. A sua vida não pode ser a mesma depois de um diagnóstico de câncer. Você precisa acordar, mudar hábitos alimentares. Ah, doutora, mas o médico mandou, falou que eu posso comer de tudo, inclusive sorvete. Infelizmente, o médico ele não estuda sobre alimentação. O médico não tem nenhum semestre sobre nutrição. Ele tem um módulo, parece que é online, que eu tenho 2 horas fazendo medicina e ela fala, Vivi, a gente nem estuda sobre alimentação. Então, uma pessoa não pode falar com propriedade quando ele não sabe. Claro que existe hoje vários médicos que estão estudando sobre nutrição. Estão falando mais sobre nutrição do que o próprio tratamento. Isso é muito bom, isso é muito bom. Mas o médico te mandar comer sorvete não quer dizer que ele está fazendo a coisa certa. Porque sorvete ele tem 2 ingredientes, açúcar e gordura. Açúcar e gordura não vão te dar uma nutrição eficiente que você precisa para suportar os efeitos da quimioterapia. Sim, são muitos efeitos. E você precisa estar muito bem. Os seus soldadinhos da imunidade precisam estar aí, ó, muito forte para enfrentar todo esse ciclo que não é fácil. Não é fácil. Mas estou aqui para te ajudar com a nutrição, você diminuir esses efeitos da quimioterapia e sim, suportar de boa aí o tratamento quimioterápico e com efeito. Sim, nós precisamos atingir o alvo. O alvo é diminuir a força desse tumor. E com estratégias você consegue isso, que são as estratégias nutricionais. Mas, Vivi, o que é uma estratégia nutricional?
deixar de consumir o açúcar no formato embutido. O que é o açúcar no formato embutido? O açúcar embutido nos alimentos industrializados, na bolachinha, no refrigerante, mesmo refrigerante diet. É tirado o açúcar, colocado adoçante, mas colocado um monte de aditivo químico para te inflamar e te viciar. Então, o paciente oncológico não pode tomar refrigerante, nem diet. A bolachinha recheada, o macarrãozinho instantâneo, que mais? O chocolate, o chocolate ao leite, a balinha, o chiclete sem açúcar, com açúcar, enfim. Esses alimentos industrializados, ele tem um alto teor de açúcar, aditivo químico e adoçantes ruins para o seu corpo que vão te inflamar, vão te deixar doente, vão te deixar sem energia. E quando você for receber a quimioterapia, seu corpo vai estar tão inflamado, tão desnutrido, que você não vai aguentar. Ou você vai ficar de cama, ou o médico vai ter que aí cancelar as suas quimioterapias, ou anular aquele ciclo e esperar você erguer seu corpo, esperar você ter aí uma nutrição para outro ciclo. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim, essa estratégia de cancelar ciclo de quimioterapia é muito ruim, porque aí seu tumor recebe mais força ainda, porque ele vai ficar um período aí de boa, sem receber aí aquela química. Então, gente, a nutrição e o tratamento quimioterápico, eles andam de mãozinha dada. Eu preciso desse e preciso desse. Um não exclui o outro. Então, você precisa sim de uma alimentação celestial, você precisa sim de comer frutas, verduras e legumes, mas as frutas no formato fruta, não no formato suco. Porque no formato suco você também recebe açúcar, só que no formato frutose. Ah, Vivi, mas não é saudável? Não, não é saudável. O excesso de frutose não é saudável. Você tomar guti aí 1 litro de, vamos supor, de suco de laranja, que recebe de 8 a 18, de 12 laranja, não é saudável. Você vai sobrecarregar o seu fígado de frutose, da açúcar da fruta. Nós não fomos criados para comer, para tomar suco, nós fomos criados para comer a fruta. Deus criou a fruta. Então, retire o suco da sua vida, porque tem muita frutose, é um tipo de açúcar que também danifica muito o corpo, inflama você e é metabolizado diretamente para o seu fígado. E você precisa de um fígado saudável, porque a quimioterapia, ela danifica também o fígado. Na verdade, ela danifica o corpo inteiro. Você vai precisar de uma nutrição. E sim, o açúcar pode te inflamar. O açúcar inflama, principalmente o açúcar embutido, principalmente. Então, você que está fazendo tratamento quimioterápico, retira o açúcar. E agora, eu vou trazer aqui um estudo maravilhoso de um médico, cientista também, que na década de 70 descobriu que as células amam açúcar, que é o estudo do Aalborg, que está aqui nesse livro. Eu sou apaixonada por esse livro, que ele fala muito sobre o poder destrutivo do açúcar embutido no tratamento oncológico. E ele fala também desse cientista, desse médico, Otto Aalborg. Deixa eu mostrar aqui para vocês, que vale a pena vocês estudar. E ele mostra que a célula do câncer, ela é apaixonada por açúcar, que ela consegue sim metabolizar o açúcar, né? Aqui fala, ó, o câncer envolve a disfunção genética metabólica no nível celular. E tá falando que quando você consome o açúcar, você aumenta aí a mutação dessa célula, você aumenta a energia dessa célula. E ele descobriu que a célula do câncer é apaixonada por açúcar. E aí ele mostra também como exemplo o PET scan, o PET-CT, que você é injetado em você glicose no formato de contraste no formato de glicose. Então, os tumores, ele acende, ele fica verde, neon, fica verde. Então, quando você toma aquela glicose, aquele contraste, o tumor ali fica todo aceso, todo verde neon. E aonde que demonstra que sim, as células do câncer estão captando aquele açúcar. E aí você já começa a pensar, então, não é mito. Então, açúcar não é mito. Então, as células do câncer amam açúcar, então não é mito. Então, eu quero deixar essa reflexão aqui para vocês. Se açúcar não alimenta a célula do câncer, por que nós utilizamos a glicose como fonte aí para aumentar o tumor, para acender o tumor, para direcionar, para mapear até o tumor quando você vai fazer aí uma cirurgia?
Meu marido fez cirurgia, tirou 25% do fígado dele. E ele teve que fazer o exame de PET scan. E ele tomou glicose e acendeu aquele tumor ali no fígado, mapeou aonde ia cortar o fígado dele ali para tirar toda a neoplasia. Então, por aí você começa a pensar, na década de 70 já teve aí um maravilhoso médico que viu que realmente a célula do câncer é apaixonada e ama açúcar. Por que eu vou estar alimentando uma coisa tão ruim dentro do meu corpo? Então, eu quero deixar essa reflexão para vocês aí, minha galerinha linda do YouTube, e mudar hábitos alimentares. Troca esse açúcar aí embutido, industrializado, mesmo para prevenção. Eu estou falando para paciente oncológico, mas eu tenho certeza que ninguém quer passar por câncer, né? Ninguém quer passar por esse tratamento tão traumático. Não é só traumático para o paciente, mas sim para toda a família. Eu falo que passa aí um tornado na família, que você não sabe nem o que fazer, né? E isso é muito triste, porque passou na minha e quase eu perdi a minha família, quase eu perdi meu marido. Então eu quero trazer essa reflexão para você. Muda. Eu lembro que um dos médicos falou assim, Zé Romildo, o senhor pode tomar sorvete. Sorvete? Sorvete tem 2 ingredientes, gordura e açúcar. Eu vou dar sorvete pro meu marido? Vou nada. Então aí tem bastantes receitas, tem bastante estratégia nutricional que você pode dar um sorvete saudável. Você pode congelar uma frutinha, bater aí no liquidificador e dar pro seu paciente, para a pessoa que você ama. Eu tenho certeza que quem está fazendo aí tratamento tem uma família linda que ama você e que não quer que você morra. Que você mudar hábitos alimentares vai ser muito bom. Eu tenho certeza que depois que você tirar todo industrializado da sua vida e mudar por alimentação celestial, frutas, verduras, legumes, carne. Mas carne vermelha não causa câncer? Não! A carne vermelha que causa câncer é aquela carne embutida, cheia de nitrito e nitrato, cheia de aditivo químico. Essa sim causa câncer, que é a salsicha, a mortadela, a linguiça, não a linguiça saudável, estou falando aquela linguiça industrializada, o bacon industrializado, o presunto, essa sim causa câncer por conta do excesso de aditivo químico. Né? Mas a carninha do nosso boizinho que passa, que Deus deixou, que colocou na arca, essas não vão te causar câncer, pode ter certeza. E para o paciente oncológico, ele pode consumir até 3 vezes por semana e vai enriquecer o corpo dele, vai deixar um corpo forte, nutrido, porque temos aí 95% de ferro que vai dar energia para esse paciente. Então, não é sábio o paciente oncológico tirar a carne vermelha, né? Até porque nós precisamos aí de um paciente nutrido e forte, e a carne vermelha, ela faz isso com o paciente, tá? Então, é essa reflexão que eu quero deixar para você. Será que o açúcar não alimenta as células do câncer? Será? Então, aí vou deixar essa reflexão desse médico maravilhoso. Quero que vocês pesquisem. Conta aqui para mim se vocês já ouviram falar, tá? E se vocês acham, né, que tem que retirar o açúcar ou não. Eu deixo o açúcar celestial para você aqui. Eu deixo açúcar embutidas nas frutas, nos legumes, tá? Eu deixo esse açúcar celestial, o mel, né? E eu deixo para você esse açúcar celestial que Deus criou, tá? Principalmente para vocês, paciente oncológico, que fica a todo ciclo aí, faz lá os exames, não diminui o tumor e muda de quimioterapia. Gente, isso é tão doloroso, isso é tão triste, não só para o paciente, mas para toda a família. É muito triste você saber que você passou um ano fazendo quimioterapia e quando você vai fazer o exame, as células nem se mexeu, não teve resultado positivo. Então, quando você inclui a nutrição eficiente, você tem resultados. Você tem melhor vida durante o tratamento oncológico. Você sabia que dá para ter vida durante o tratamento oncológico? Dá sim. Quando você muda hábitos alimentares, você consegue ter vida durante o tratamento oncológico, tá? Então, essa aqui é a minha reflexão, a minha aula, e deixa aqui seu comentário. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima.